nós vamos falar com uma cliente muito querida, a doutora Cleci Casals. Então eu quero que a senhora se apresente agora, doutora. Eu quero entender um pouco essa médica que estava lá no Brasil e decidiu vir para cá, como é que foi o seu percurso todo? Bom, eu sou Cleci Cassal, sou médica intensivista e atualmente eu morava em Caraguatatuba, em região do litoral norte de São Paulo, e a minha vida começou assim muito tumultuada, mas assim com muita alegria dentro da faculdade, porque eu já nasci querendo ser médica, né? Já Ah, é é uma desde paixão cedinho? assim. Sempre me apaixonei sempre fui apaixonada por medicina. Então, já dentro da faculdade, eu procurei fazer as atividades sempre ligadas. Eu procurei fazer atividade dentro do hospital escola, diretamente com o paciente. Me liguei aos professores para apresentar trabalhos e fazer pesquisas que seriam apresentadas nos congressos. Então, desde a faculdade que eu tenho muito ativa, a minha monitoria também foi dentro do hospital escola, sempre em contato com o paciente. E depois que eu me formei pela Universidade de Vassouras, no Rio de Uhum. Janeiro, mas sempre estive ligada aos hospitais universitários e às universidades de uma maneira geral, para me manter sempre atualizada. Porque eu acho assim que às vezes a pessoa se forma e não continua esse processo, a pessoa fica desatualizada, hoje, ainda mais hoje em dia, que é tudo muito rápido, eu acho, né? Pois. E então eu continuei ligada e fui fazendo, os meus cursos de especialização e atualização, congressos, encontros médicos. Tudo isso, a senhora está me dizendo antes do intensivismo? Sim, antes do intensivismo, foi toda uma etapa. Então, quando eu me formei, eu continuei ligada e comecei, como todo recém-formado, a dar os meus plantões nos ambulatórios médicos, nas clínicas médicas, nos prontos-socorros. E então eu me apaixonei pela segunda vez pela urgência, né, eu Ah, fiquei apaixonada pela urgência. E nos plantões então dos pronto-socorros, eu vi a necessidade de me aprofundar mais nos protocolos de urgência, e fui fazer os cursos, primeiro, para me relacionar melhor com os pacientes. Então, a minha primeira especialização foi no Instituto Hahnemanniano do Brasil, foi em homeopatia. Nada a ver com urgência, mas, assim, foi muito importante, porque até hoje, ela me ensinou a compreender o ser humano holisticamente, né. Ela me ensinou a importância do relacionamento médico-paciente, e como é importante para a gente poder compreender o sofrimento daquela criatura que está ali na nossa frente pedindo auxílio, para poder então entender e retribuir da maneira adequada o auxílio que ele nos está solicitando. e doutora, eu acho que não tem melhor lugar para conhecer uma pessoa de verdade do que quando ela está numa emergência, né? Ah, com Porque certeza. aí a gente tira todas as É. nossas armaduras, né? Não é assim? Exatamente, exatamente. E esse relacionamento ele é muito importante em todos os setores, em todas as especialidades, eu acho, né, porque se a pessoa não se abre, a gente não consegue entender o que fazer para ajudá-la, né, vai ser sempre um relacionamento parcial. E com a Claro. homeopatia eu aprendi a compreender esse mecanismo, né. E continuei dando os meus plantões e aí eu me espelhei num grande professor, o doutor Antônio Carlos, ele é assim, doutor Antônio Carlos Lopes, ele sempre foi e será, o eterno presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, um grande professor. Uhum. E eu fiquei incentivada, fiz o curso e consegui a especialidade,
de clínica médica, que na Europa é a medicina interna. Uhum. E Então, é com um isso, tempo me bem abriu. diferente, né? Lá no É, Brasil, acho que são 2 anos, e aqui são sim. 5. Em homeopatia são 5 anos. Ah, E sim, tudo bem. em clínica médica foram 2 anos, e depois eu tive que fazer uma prova muito rigorosa, mas eu conquistei, graças a Deus, o título de especialista, e isso daí me abriu a porta para os hospitais, para eu poder acompanhar dentro dos ambulatórios, dentro das enfermarias, as pessoas que eu atendia no ambulatório. E continuei dando meus plantões de pronto-socorro, e a paixão pelas urgências crescendo. Continuei ligada à Sociedade Brasileira de Clínica Médica, e fiz, então, a minha segunda pós-graduação. Aí eu fiz a minha terceira especialização e conquistei o título de especialista em medicina de urgência, o que já me deixou realizada em termos de sala de emergência, e eu fui classificada para a ambulância de suporte avançado do SAMU, e Uhum. comecei a dar meus plantões no CTI, né? E daí, nos plantões de CTI, eu vi a necessidade de me aprofundar mais ainda, né? De ver os protocolos de CTI, e como a gente pode lidar com as ferramentas, né, mais sofisticadas que existem dentro do CTI. Voltei para a faculdade. Fui fazer, fui fazer a extensão universitária em medicina intensiva, e mais 2 anos de faculdade, outra prova e outro título de especialista, finalmente, em medicina intensiva, onde eu me realizei plenamente, né? Então, E na durante verdade, esse tempo, o como intensivismo foi assim um crescendo do. foi? Em primeiro lugar, a cachaça da adrenalina, pelo que eu estou entendendo, né? É o Não é? pronto-socorro. O Então veio doutor é ela tomar. trazendo para que a senhora pudesse então chegar ao intensivismo, é isso? Isso mesmo. Paralelamente a isso, durante todo esse tempo, o meu consultório particular, minha clínica, né? E onde eu tinha meus pacientes, e em cidade, morava em cidade do interior, né? Que Caraguatatuba Uhum. morei em Mococa, cidades, a gente acompanha a família inteira, né? E vê o pai, a mãe, as crianças crescem, a gente vai vendo as namoradas, vai vendo os filhos, e assim vai. Cuida de todo mundo, né? Se Isso um gosta do mesmo. médico, ele vai trazendo todos os outros para tratar com aquele mesmo médico, não é? Todos os outros. A gente entra nas casas, o cachorro já abana o rabinho, porque já conhece a gente, então é uma vida gostosa. Uhum. E me conta, com isso tudo e com essa experiência que era tão rica e tão prazerosa, pelo que eu vejo assim da senhora, eu vejo que a senhora gosta muito desse trato com as pessoas e do cuidar. Sim. Em que momento surgiu a ideia de ser médica na Europa? É. Olha, doutora, na verdade, isso nunca me passou pela cabeça, que eu estava realmente realizada, né? Eu Uhum. tinha uma vida dentro do hospital plena, era realizada e respeitada e estimada profissionalmente nos hospitais, pelos pacientes, pelos outros colegas. E no consultório, eu tinha um consultório lotado para os próximos 2, 3 meses. Então, esse momento de realização profissional, eu nunca nem me passou pela cabeça sair daqui, mas teve um momento da minha vida em que eu me vi, no Y, né? Tem uns momentos na vida da gente que são Y, a gente tem que escolher o É, caminho. são. E eu me vi assim, de um lado a vida profissional, de outro lado a minha vida familiar. E foi um momento em que foi colocado para mim: você vai ter que escolher. E eu parei e disse assim: nossa, será que é a hora de parar? Eu não estou em condição de desistir nem da família e nem da profissão. Eu amo as Claro. duas, né? E, e, e então eu
com um grande apoio que eu tive do meu marido e dos meus filhos, eu pensei: "Eu não vou parar não, eu vou continuar, A sua eu filha vou também é encarar". médica, né? Minhas 2 filhas são médicas e assim, elas se formaram e têm a vida delas estruturada e plena em cidades do estado de São Paulo, cidades diferentes. E o meu filho, com a minha nora e a minha única neta, se estabilizaram na Europa. O meu marido veio atrás e eu disse: "Ah, eu estou Vou ter que sozinha no ir. Brasil, só com a minha família dividida, não tem Claro, sentido isso", né. Eu posso conciliar da mesma maneira que eu vou trocar de país, trocar de cidade, eu posso trocar de hospital, por que não, claro, né. claro. Então foi esse momento em que eu decidi pela minha internacionalização. Como é que a senhora começou esse projeto, assim? Porque a gente sabe que é um desafio para um médico que já está formado há bastante tempo, que está muito dentro de uma especialidade, que foi afunilando, como a senhora fez, né? Porque a senhora entrou na emergência, e da emergência a senhora foi reduzindo, afunilando, afunilando, até o intensivismo. Obviamente que a senhora deixou de ver muita coisa que já não era o dia a dia de um médico generalista, que é como se forma primeiro um profissional aqui, né, um generalista. Então, como é que foi esse desafio, assim, de voltar a estudar essas coisas todas, doutora? Olha, realmente foi bastante difícil, porque por todos os lados. Primeiro, a parte burocrática da coisa, né? Por onde começar, né? Então, é correr atrás, ver quais os locais que a gente deveria procurar, documentação, correr atrás de documentos que ficaram lá atrás, e isso tudo, Era muito tempo inscrições de em formada, né? locais. Muito tempo, né, perdi os contatos habituais, então a gente realmente fica meio perdida. E o outro lado é o lado acadêmico da coisa, né. Quando eu vi a programação, eu caí para trás, porque eu disse assim: "Meu Deus do céu, são matérias, são coisas que eu vi lá atrás na faculdade", e Claro. muitas das coisas que a gente vê, só no Brasil, são só médicos especialistas naquelas cadeiras é que têm acesso, né, porque a faculdade informa por cima, né. E então foi realmente um desafio muito grande, e eu me vi muito perdida no início para poder realmente direcionar e conseguir, alcançar esse meu objetivo. E Sim, me diz uma sim, coisa, a senhora hoje já reside em Portugal, fica transitando entre Brasil e Portugal, pelo que eu vejo, não é isso? sim, sim, A sim. sua ideia é ficar definitivamente em Portugal ou continuar nesse trânsito entre os países? Ó, eu não sei, porque eu eu Ó, tenho eu eu tenho a sei, minha desculpa, a gente tem pacientes seus na sala, né? Agora eu acabei lhe colocando numa saia justa. Ah, mas não tem problema. Olha, na verdade, é o nosso país, né, a gente tem aquele laço afetivo, tem o restante da família todo, minhas tias, meus primos, é uma família eu sou de uma família de descendência italiana, então fomos criados todos juntos, né. Tem as minhas filhas que residem em São Paulo, cada uma numa cidade, né, e agora minha filha tá grávida, logo em janeiro vai nascer minha Ixi, outra netinha. Então a gente tem aquele vínculo, né, vai muito continuar muito nos dois forte. países, já estou vendo. Tenho meus pacientes, né, e tem a minha clínica, que eu continuo atendendo meus pacientes no Brasil, dou atenção aos meus pacientes quando estou lá, dou atenção online a eles, né. Então nada impede da gente manter uma vida profissional aqui em Portugal,
E no E Brasil, no Brasil. nada É impede, verdade, né? é Somos verdade. cidadãos do mundo, na realidade, né? Hoje em dia, nós somos do mundo inteiro. Né? E quando se torna médico na Europa, também acaba tendo uma capilaridade muito grande. São 27 países que a senhora pode atuar. E eu acho, doutora, que o fato da gente atender pessoas, pacientes de outros países, eu acho que é uma coisa muito enriquecedora para o nosso arsenal Também, né? médico, né? E com certeza que enriquece o nosso currículo, mas o maior objetivo, meu pelo menos, é o atender a maior parte de pessoas que eu puder enquanto estiver nessa vida. É uma missão. A senhora estava dizendo, então, que descobriu na senhora uma coragem e Isso, uma determinação. isso. E aí eu compreendi que quando a gente acredita na gente mesmo, e quando a gente tem alguém que ama perto, dando força, dando coragem, a gente consegue superar qualquer obstáculo. A senhora se refere muito ao apoio que a senhora recebeu do seu marido, é isso? Sim, sim. E a gente consegue transformar o nosso sonho em realidade. Sonhar esse sonho junto, digamos assim, facilita muito, né, doutora? Muito, Tem que ser muito. um projeto a dois, então. Tem que ser. E também a gente tem que acreditar muito na gente e acreditar que na nossa determinação. Nós temos um projeto, temos que alcançá-lo, provar para a gente mesmo que a gente é capaz, mostrar para os nossos filhos que a idade não é nenhum obstáculo. E a gente, tendo essa determinação, a gente tem que levantar a nossa cabeça, estufar o peito para fora e ir à E luta. vamos à luta, né? E é um incentivo para essa nova geração, para os nossos filhos, nossos netos, né? Nós temos que mostrar que nós somos capazes. Bem, e como é que foi conseguir conciliar, doutora? Porque agora, mais tarde, a senhora veio para cá, né? Mas durante grande parte do seu processo, a senhora estava no Brasil, não estava? Sim, estava lá. E como é que é o desafio de conciliar a carreira médica, as atividades, porque eu sei que vocês trabalham muitas horas no Brasil, se trabalha muito mais do que se trabalha aqui, né? Você... E a senhora já chegou a ter um pouco de contato com a medicina daqui para entender as diferenças entre as medicinas do Brasil e de Portugal? É diferente a maneira como a gente chega ao paciente. Os protocolos são diferentes e realmente a gente tem que estudar muito, né? O que eu fiz foi estudar a parte teórica, me associar, me matricular num curso acadêmico que me mostrasse os caminhos o que eu deveria estudar, como estudar, o que estudar, a maneira que eu tinha de me direcionar até lá. Então, isso foi, assim, foi uma coisa que eu achei bastante importante. A senhora sabe que às vezes eu vejo que os médicos confundem um pouquinho o nosso trabalho, meu trabalho de consultoria, com os cursos preparatórios, como se fossem competidores entre eles. E não, mas eu vejo que os médicos às vezes acham isso. E eu tento mostrar que são coisas completamente diferentes. Eu não sou médica. Meu objetivo não é ensinar medicina para a senhora, né? Isso Não, a não, senhora faz num curso preparatório. isso mesmo. Eu aconselho para os colegas que querem a procurar os dois auxílios, a consultoria, porque na faculdade a gente não recebe a orientação administrativa que a gente deveria. Então, na verdade, a gente fica perdida aí no Brasil mesmo, quando a gente se forma, que tem que montar o nosso consultório. Se a gente não procurar um auxílio de alguma consultoria aí no Brasil para montar para cuidar dos nossos interesses administrativos aí no Brasil, a gente fica perdidinho também. Imagina aqui em Portugal, que é completamente diferente, os caminhos são diferentes,
são meandros diferentes e a gente precisa realmente dessa consultoria administrativa. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma consultoria acadêmica, porque são protocolos diferentes, são matérias que são exploradas de maneira diferente, são maneiras direcionadas ao paciente completamente diferentes. Então, a gente precisa. E, mesmo assim, explora-se as cadeiras universitárias de maneira diferente. Né? Lá no Brasil, a gente dá ênfase, por exemplo, em medicina tropical, coisa que não se dá ênfase aqui. Aqui não faz sentido, né? Então, a gente tem que se adaptar às condições daqui. Então, a gente precisa realmente das duas consultorias, a consultoria acadêmica e a consultoria administrativa em geral. E no momento que a gente consegue esses dois apoios, isso daí fica mais fácil, a gente fica menos perdida. Né? Isso foi uma coisa que eu tive dificuldade no início, que eu me joguei de maneira independente em tudo isso. E fiquei doidinha, né? Sem saber aonde ir, o que fazer com a documentação, o que fazer para me inscrever nas provas, como estudar para as provas, mas do momento em que eu fui direcionada para isso de maneira adequada, eu consegui conciliar. Estudava nos plantões, nos meus momentos de folga dos plantões, em vez de ficar dormindo, batendo papo, comendo, eu ia estudar. Né? Quem tem objetivo, né, doutora? Não tem jeito. Em casa também, depois que ia todo mundo dormir, da mesma maneira que a gente tem que estudar para uma prova lá no Brasil, uma prova de vestibular, uma prova uma prova de defesa de título, a gente estuda para quê? Né? Claro. Assistir os vídeos das aulas, né? E assim vai, e assim deu certo. Qual foi a etapa assim, que foi maior conquista? Mais a sensação de, ufa, foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, qual foi? Olha, doutora, foi quando eu abri aquele e-mail que eu recebi da ordem, né? Da universidade, eu recebi o e-mail da universidade. Não teve festa, não teve juramento, não teve nada. Não teve cerimônia, teve aquele anexo ao e-mail da universidade. Com o reconhecimento? Que eu recebi reconhecimento com papel, com o timbre da universidade, assinatura do reitor, e aquilo dali, puxa, foi uma vitória para mim. Eu respeito. Eu já achei que a senhora ia me dizer que era a primeira prova, né? Porque a primeira prova é o grande desafio nesse processo. Embora a gente possa reprovar em qualquer uma delas, né? Mas ela é sempre o maior desafio, né? Foi o maior desafio mesmo, foi a primeira prova. E eu acho que foi a etapa mais difícil, né? Foi depois que costuma ser. E agora a senhora já está com carteira de médico de Portugal? Sim, um complemento, foi a mesma. Eu recebi o meu número da ordem da mesma maneira como a gente recebe o CRM quando a gente se forma no Brasil, né? Puxa, até que enfim, agora eu posso. Agora vamos à vida. E aí tem uma coisa que eu não sei se os médicos no Brasil, quem nos ouve sabe muito, né, sobre porque são características diferentes da formação de medicina aqui no Brasil. No Brasil, vocês fazem 6 anos de medicina e vocês já estão aptos para o registro na ordem para começar a trabalhar. Mas em Portugal não é exatamente assim. Aqui se fazem os 6 anos e depois existe um outro ano que se chama ano comum, que é um ano de prática clínica, onde o médico é supervisionado. Eu acho o ano comum assim, muito importante, não só para a continuação dos estudos, para poder registrar a minha especialidade e continuar nos CPI da vida, né? Mas também porque é uma maneira da gente poder se adaptar de médica daqui, que é completamente diferente do Brasil.
né? Então, temos que nos adaptar ao receituário, ao relacionamento médico profissional, a como a gente se comporta numa internação dentro de uma enfermaria no hospital. Então, isso tudo é muito particular. E não é só aqui em Portugal. De país para país, esse Sim, protocolo é verdade. é diferente. Então, nós temos um protocolo do Brasil que nós não podemos simplesmente aplicar aqui aos nossos pacientes. Nós temos que aprender. Então, é nesse ano comum que nós vamos fazer esse aprendizado, essa adaptação à metodologia e aos protocolos de Portugal. Às vezes é um desafio para o médico que já está num estágio como a senhora estava, com uma carreira consolidada no Brasil, com muitos pacientes, com condições de se manter num padrão como um médico já formado há muito tempo, ter condições de se colocar de novo na posição de aprendiz, porque isso também é um desafio complexo, né? É um grande desafio, mas eu acho assim, uma etapa muito necessária, né? Essa fase do doutorado aí já passou, ficou lá atrás, acho que eu superei bem. Então, lá nos meus tempos de residência. Mas eu acho assim, uma fase muito importante para a gente, como ser, né, como criatura, passar por esse processo. Que no Brasil, o equivalente ao ano comum seria como se fosse o último ano de medicina. Quando vocês estão na fase, praticamente não estão mais em aula, estão só em campo, só em hospital, só em aprendizado. Nessa época não é remunerado, né? Não, é o internato. Essa É o época internato. a gente continua pagando para a faculdade para fazer. Mas o ano comum aqui é remunerado. Não é um valor baixo, mas também não é um valor de dizer que é salário de médico, né? Que obviamente não é. Nós estamos falando de aprendiz, mas são 40 horas semanais. Então, acaba tendo uma lógica um pouquinho diferente, porque já é contrato público, porque esse é um contrato público, né? Que no caso no Brasil não é. Doutora, mas assim, resumindo e concluindo, como diriam os portugueses, e quais são os projetos futuros? Doutora, os projetos com autonomia já, né, já amplia a possibilidade da gente poder atuar num hospital ou num serviço de ponta, né, um reconhecimento profissional maior e obviamente, uma recompensa dos nossos honorários bem maior, né? Isso daí né? Mas tentando continuar a minha carreira, né, dentro de um hospital, com autonomia para poder exercer a minha especialidade, que é a minha paixão, né, que é a medicina. Então, vai reconhecer a especialidade aqui, é isso? Sim. Partir para um consultório para poder fazer aquilo que eu também amo, que é ficar tete a tete com o paciente, atendê-lo, servir, né, interferir diretamente na vida desse paciente. Né? E o que a senhora diria para alguém que está considerando a possibilidade de fazer a internacionalização? Vale a pena o desafio? Eu acho assim, olha, tem, tem que tomar a decisão. Nós somos muito mais reconhecidos aqui na Europa do que no Brasil. Então, se fosse eu não acredito no Brasil, né? Em que o médico era respeitado, a profissão era muito mais respeitada, não só pelos pacientes, como também pelos hospitais, pelas autoridades em si, né? Então, aqui ainda tem aquele carinho das pessoas pelo doutor,
Ainda tem aquele reconhecimento, aquele agradecimento, né? Aquele convívio médico-paciente. Então, eu acho que aqui nós temos um carinho e um respeito e uma consideração profissional, não só pelos pacientes, como também pelas autoridades em si, né? E vale a pena. E vale a pena também porque esse convívio com outras pessoas de outras culturas faz com que o nosso arsenal médico ele seja muito enriquecido com isso, a nossa visão profissional seja muito mais ampla, e isso vai, com certeza, enriquecer o nosso currículo também aí no Brasil, essa internacionalização, eu acredito. E assim, tem que partir já. Quanto mais cedo a gente parte, é um processo longo, é um processo que requer muita perseverança, muita paciência, mas que tem que ser tomada a decisão e tem que ser partido já, com a orientação adequada, tanto na parte da burocracia, quanto na parte acadêmica em si. E partir para a luta, levantar a cabeça, ter muita perseverança, mas ter muita calma também, né? Para poder seguir os caminhos de uma maneira que não interfira as nossas atividades diárias, nem a nossa rotina daí no Brasil. Dá para fazer? Dá para fazer. Vale a pena? Vale a pena, sim. E tem que ser daí do Brasil. Ah, Comece aí sim. no Brasil, enquanto você está trabalhando aí no Brasil e podendo bancar financeiramente todo esse processo, que não é barato, mas Claro. que, no final das contas, é possível, é possível. Isso que a senhora colocou, eu acho muito importante, doutora, porque às vezes o médico não se programa para o processo. Sim, E aí ele pensa, eu vou me mudar para Portugal. Então eu estou pensando na casa, eu estou pensando na acomodação dos meus filhos, na rotina que eu vou ter, nas coisas todas, e prioriza isso e não se dá conta que ele teria que ter feito a priorização ao contrário. Primeiro estar apto na profissão dele, para que depois, quando ele começasse isso tudo, ele já está pronto. Porque a senhora sabe que assim, ó, eu vejo um desafio acrescido quando o médico está aqui e ainda não conseguiu reconhecer. Principalmente porque medicina é quase uma identidade, né? é Estou verdade. dizendo, as outras áreas até não é. Mas vocês, a partir do momento que se tornam médicos, vira quase assim, eu não sou Cleci, eu sou doutora Cleci. Não é por causa do grau, não é disso que eu estou falando, mas é do fato de que vem primeiro a médica e depois a pessoa. É Verdade. quase como isso. Então, quando o médico chega aqui não podendo atuar ainda, ele se sente um pouco desapropriado dele. Então, quando eu digo para os meus clientes assim, olha, faz tudo quando tu está no Brasil, porque a gente está tão acostumado a acompanhar médicos que tomaram essa decisão de vir antes, e a gente percebe claramente a diferença de um e de outro, do estresse que o médico passa. É verdade. Porque depois, quando vem para cá, já vem pronto, né? Vem com tudo, já sabe que pode começar a trabalhar, já está mais tranquilo. A vida inteira a gente se direciona para ser médico, né? Estuda, e é a única coisa que a gente sabe realmente fazer. Então, né? Nossos amigos geralmente são todos feitos no hospital, né? O nosso relacionamento com todos ligados à medicina. Então, a gente É, fica meio perdido em relação a isso, quando a gente é. fica sem Eu um norte. percebo isso muito evidentemente, assim. É, depois de 10 anos trabalhando na área, obviamente que eu tenho clientes que fizeram quase todas as coisas, né? O que veio antes, o que veio no meio, o que veio depois, o que não veio ainda, tenho muitos que não vieram, mas eu percebo claramente essa diferença, assim, da adaptação, do médico se adaptar melhor quando ele conseguiu fazer tudo estando lá e chega pronto aqui, ele se adapta melhor, entendeu? Ele fica mais feliz, porque no final das contas é isso que interessa, né, doutora?
que a gente quer ser feliz no lugar onde vai. Doutora, foi um prazer. Queria agradecer a oportunidade de poder estar explicando para os novos colegas que estão iniciando o processo agora que não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente bem orientado nos sentidos, tanto no sentido burocrático quanto no sentido acadêmico, a gente consegue. E temos que ter muita calma, muita confiança em nós mesmos, né? E muita força de vontade para continuar. Muito bem. Obrigada, doutora Cleci. E a gente está à disposição aqui para a senhora e para todo médico que quiser ter uma carreira internacional. Isso mesmo, eu recomendo. E agradeço muito a senhora pela orientação que foi sempre presente em todos os momentos e continua sendo. A senhora é muito competente. Muito bom.